Boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para discutir um pouquinho, falar um pouquinho sobre como mudar o mundo, né? O filme que está disponível aí na Netflix. E hoje nós temos quatro pessoas para falar um pouquinho sobre esse filme. Eu, a Luísa, que está aí aparecendo para vocês, a Kétria, que vai já aparecer, e o Vitor também, que vai aparecer para vocês. Então a gente vai começar, né, a falar um pouquinho sobre a impressão que a gente teve desse filme, né? A gente iniciou essa atividade de hoje fazendo, né, a sessão online de assistir o filme, né? Alguns não puderam, quem não pôde e assistiu antes, bacana, você já sabe mais ou menos como é o filme. Quem não assistiu ainda, corre lá na Netflix que ele está lá disponível para você. E aí, a Luísa agora vai começar, ela vai ser a primeira pessoa a falar das impressões dela do filme e sobre outras coisas relacionadas ao Greenpeace. Boa noite. Tá, boa noite. Então, eu sou Luísa, sou uma das fundadoras do Greenpeace Cariri e também sou uma das administradoras do grupo de voluntários do Greenpeace Cariri. Então, eu vou começar falando sobre alguns trechos do filme que eu achei mais relevante. Por exemplo, podemos observar que o Greenpeace ele começou com um grupo de jovens que, por meio de um barco, foram até o local dos testes nucleares para poder impedir esses testes. No entanto, a gente pode observar no filme que eles tiveram dificuldades internas e também a fiscalização dos Estados Unidos. Por isso, eles acabaram voltando para o local, não deu certo. Só que aí, com essa atitude, eles atraíram milhares de pessoas que se envolveram no grupo e também conseguiram criar um santuário de preservação ambiental na área. Então, com isso, a gente pode perceber a iniciativa de um grupo que ganha força pelos seus atos de coragem. E esse movimento, ele ganha mais força quando eles começam a enfrentar pacificamente as embarcações de pesca das baleeiras, que a gente pode perceber que esses movimentos são um pouquinho mais radicais, e eles nos dão coragem, assim, pelo menos para mim, dão coragem a gente continuar esse movimento de ações do Greenpeace, do grupo de voluntários local. Enfim, essas foram minhas impressões do filme. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o porquê que eu criei o Greenpeace Cariri. Bem, eu sempre admirei o Greenpeace pelas suas ações mais radicais, que dá visibilidade e tem resultados. Eu sempre quis fazer parte da ONG. Então, observando que no Ceará só tinha o Greenpeace de Fortaleza, o grupo do local do Greenpeace de Fortaleza, eu fui no site do Greenpeace e comecei a entrar em contato com os membros do site para formar o grupo. E estamos caminhando hoje para a oficialização. Estamos com 8 meses de formação do grupo. E eu queria falar os problemas ambientais da região. A gente criou o Greenpeace porque na região do Cariri, o Greenpeace Cariri, porque na região ele tem muitos problemas ambientais. Como, por exemplo, a poluição dos rios, como a gente pode notar no rio Salgadinho, a extinção de espécies endêmicas, como, por exemplo, o soldadinho do Araripe e outras espécies, devido a queimadas na Chapada do Araripe, queimadas ilegais. Também temos denúncias de agrotóxicos e o uso privado de fontes públicas, porque aqui o Cariri ele é considerado oásis do sertão
Oásis do Sertão, devido às suas fontes naturais. Então, essas fontes, elas são usadas indevidamente como parques temáticos para o pessoal, elas são privatizadas. E, devido às nossas ações, a gente começou a ganhar visibilidade pela mídia, devido às nossas ações na região. Como, por exemplo, eu posso mostrar a vocês esse jornal aqui. Não sei se dá para ver direito. Que a gente saiu como capa na mídia, no jornal. E, para quem quiser acompanhar mais as nossas ações, seguir o Greenpeace do Cariri. E pronto. Eu queria agradecer a presença de todos, do Daniel, da Kathleen, do Vitor, pela gente fazer essa live, que é muito importante para o movimento. Pronto. Luísa, só um momento. Pronto. Luísa, a gente teve aqui algumas pessoas falando. Beijo, Lu, é a Bia, RSRS. Muita gente dizendo oi, boa noite. Boa noite, gente. Maravilha. Então, o Cial Diego, ele perguntou como é o nome do filme. Então, o nome do filme é exatamente esse nome que está aqui. Como Mudar o Mundo. Tá? O nome do filme vocês podem achar lá na Netflix. Como Mudar o Mundo. Tá bom? E aí agora a gente está fazendo uma discussão sobre o filme, tá? E aí a gente iniciou ouvindo aí a Luísa. Quem não conseguiu escutar, teve algum problema de áudio, não se preocupem, a gente vai colocar toda essa live, ela está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada tanto no YouTube como aqui no Instagram, tá bom? Então não se preocupem que vocês não irão perder nada, tá bom? E aí agora eu gostaria de convidar a Kathleen para ela estar compartilhando conosco as impressões dela e tudo mais. Opa! Boa noite. Eu queria primeiro desejar uma boa Páscoa para todo mundo que está assistindo e para quem vai assistir. Mesmo nesse momento tão difícil, né? Eu acho que a gente tem que tentar manter a positividade. É por isso que eu estou desejando aqui que vocês tenham tido um bom dia e que a noite seja boa também. Bom, eu sou facilitadora do Greenpeace Fortaleza, do grupo de voluntários daqui, e também faço parte da ouvidoria. E eu vou compartilhar com vocês também algumas impressões que eu tive sobre o filme, sobre o documentário, que é um documentário que eu já tinha assistido antes, porém é sempre bom assistir porque você sempre percebe um detalhe novo, né? E rapidinho, só em off, eu só queria pedir desculpa, porque meu avô tá ouvindo flashback aqui, e às vezes pode talvez sair um pouco no áudio, mas eu não tenho coragem de pedir o bichinho para tirar, então vamos lá. Então, eu queria levantar 2 pontos aqui sobre o filme, sobre o documentário. O primeiro é sobre o sentimento que você tem de você pode fazer isso, né? É um sentimento de que você pode mudar as coisas, de que você pode realmente mudar o mundo. Porém, eles não deixam de fora as partes tenebrosas, né? Você percebe o quanto um ideal, uma luta, ela tem um peso sobre você, sobre como aquilo rege a sua vida. E aí a gente acompanha a tripulação e eles mostram vários momentos de dor, né? De dor profunda, de briga, de alguns problemas de lidar com o ego, que às vezes pode surgir no movimento, às vezes por algumas pessoas terem muito fielmente na sua cabeça que são heróis, às vezes elas inflam, né, e acabam causando algum tipo de desconforto dentro de alguns movimentos. Isso é comum acontecer, então eu acho que é legal que o documentário retrate essas partes ruins também, mas o mais importante, para mim, é que eles mostram vários momentos em que eles falham. Então, eles falham, porém, hoje em dia, o Greenpeace está em vários países e eles mudam a vida de muitas pessoas e inspiram muitas pessoas. Então, você percebe que mesmo falhando em algumas vezes, você ainda continua com um ideal ali que você pode trabalhar e tentar mudar a sua realidade e a realidade de outras pessoas, né? E
eu li uma review, uma resenha do The New York Times, e teve um trecho muito legal, que eu acho que seria interessante eu ler, que é uma tradução livre, tá? Esse relato contagioso é dificilmente definitivo, mas ensina a construção de movimentos sem negar os altos custos pagos pelos que acreditam verdadeiramente. Então é isso, eu acho que é importante você mostrar que o movimento, ele tem sim alguns custos que você vai pagar em algum momento, mas que valem a pena. E o segundo ponto que eu queria levantar é sobre a filosofia que esse documentário ele passa para a gente, né? A filosofia do Mr. Hunter, que é a Mind Bomb, né? Que é usar uma imagem que choca o coletivo. Eu acho que as táticas e a visão do Mr. Hunter, do Bob Hunter, que é um dos fundadores do Greenpeace, ela é muito próxima do que a gente teria hoje, né? Essa visão de tornar algo viral, de pegar uma foto, uma gravação que choca muita gente, e a partir disso as pessoas elas tentam ter algumas atitudes acerca disso, né? E era os anos 70, né? E o cara já estava ali conduzindo a ação para viralizar. Eu acho que isso é uma coisa bem louca de se pensar, que é uma tática que eles usam desde sempre, né? E aí tem alguns momentos do documentário que são bem chocantes, que eu acho que em primeiro momento, com essa filosofia, você fica um pouco com receio, né? Tem uma parte que eu acho que é o Hoffwell, que fala que naquele momento que eles estavam tentando capturar a imagem da baleia e do navio que caçava as baleias, que era muito mais importante, após eles terem feito aquela imagem, eles retornarem para São Francisco para processarem ela e distribuírem. Era muito mais importante do que ficar naquele momento dentro da água para salvar as outras baleias. E, para mim, isso é muito chocante. É quase que você fica pensando que é uma coisa meio que ruim, né? E bom, mas depois se você parar para pensar, tem um sentido, né? Que é muito mais, talvez seja muito mais efetivo você pegar aquela imagem, fazer ela rodar o mundo todo e aí causar pequenas mudanças em vários lugares e aí, consequentemente, salvar ainda mais baleias, né? No caso da época, nesse caso em específico. Mas, assim, eu acho que a Mind Bomb, ela meio que pode ter um pouco, ter se defasado um pouco, né? Porque a nossa realidade hoje ela é bem mais complexa. É muito difícil você chocar uma pessoa com alguma coisa. Eu acho que a gente está muito mais habituado a coisas ruins, a coisas que antigamente, nos anos 70, por exemplo, talvez não fosse muito chocante, muito inacreditável, muito absurdo, e hoje em dia a gente já trata com mais naturalidade. Então, eu acho que é uma filosofia que ela é um desafio também, porque eu acho que é o nosso desafio hoje tentar levar ela para outros níveis, né? Que ela seja efetiva ainda, mas que ela seja ainda mais efetiva, né? Tentando, assim, fazer um upgrade nela, né? E é uma coisa que até um dos fundadores, eu acho que é o Ben Stewart, eu não tenho certeza agora, ele também acha isso. Tanto é que eu estava lendo um artigo do The Guardian, e aí ele fala algumas coisas bem interessantes que eu acho que retrata bem isso que eu estou tentando falar, e aí eu vou tentar traduzir aqui, é uma tradução livre também, tá? A crise ambiental é muito mais profunda do que era em 1971, mas está começando a ser recebida com um maior grau de apatia em alguns setores. Há um encolher de ombros e eles dizem, lá vão eles de novo. As investigações são as novas ações. As organizações midiáticas, enquanto elas estão reduzindo seu orçamento para investigação, nós estamos tentando entrar nesse espaço e tentando também trazer pressão para as companhias e políticos, expondo o que eles têm feito e os seus métodos, né? E aí, esse método junto com a ação direta. E, bom, é isso. Eu acho que continua um desafio. Eu acho que
o que o Greenpeace tem feito em tentar evoluir essa tática, essa ideia, essa filosofia, eu acho que é muito bom reconhecer que ela estava com uma falha e agora eles estão tentando dar uma renovada nisso e tentando levar para outros caminhos para que eles continuem chocando as pessoas e tentando fazer com que elas mudem alguns hábitos e que elas passem a tentar também proteger o meio ambiente. É isso. Ai, que maravilha. Então, agora a gente vai escutar um pouquinho agora do Vitor, que também é lá de Cariri. E aí, Vitor, pode falar aí com a gente quais são suas impressões sobre o filme e outras coisas mais que você queira acrescentar. Certo, já tá ok? Pronto, boa noite, pessoal. Eu me chamo Vitor, sou também membro do Greenpeace Cariri como a Luísa, e é isso. Sobre o filme, ou mesmo documentário, o que mais me chamou a atenção, assim, de fato, primeiro a importância que esse documentário tem, esse audiovisual tem, porque ele traz uma perspectiva histórica do que hoje a gente entende como Greenpeace. E eu acho que é de suma importância, é impreterível que a gente considere o que hoje é essa ONG, que tem um nome de peso, que de fato tem essa postura dentro do planeta de tanta importância, que é capaz de, assim, mover céus e mares para tentar mudar uma realidade, e a gente olha e vê só aquele recorte. Ah, mas como foi que surgiu isso? E muitas vezes as pessoas, elas incapacitam, elas olham para pequenos movimentos sociais e simplesmente desprezam, porque pensam, isso não está mudando nada. Mas será que olhando para toda essa história que a gente viu no documentário, de um grupo de homens que enfrentou o mar para tentar chocar as pessoas, para tentar trazer essa reflexão, tá aí, o que é que a gente tem hoje? Uma das, se não for a maior ONG que defende a pauta ambiental no mundo. Então, isso, como a Luísa bem falou, encoraja muito a gente que faz esse trabalho de formiguinha nos grupos locais, que tenta desenvolver essa sensibilização, e, assim, isso traz esperança, é fantástico, fantástico. E como a Catherine bem falou também, esse lance de que eles buscam chocar através das imagens me remeteu muito às considerações que as pessoas fazem diante de alguns documentários que a gente tem hoje, que trazem perspectivas de hoje, que falam sobre a pauta vegana, sobre a questão da violência animal nas indústrias. Acho que os documentários que bem me lembram isso é o Cowspiracy e o Terráqueos, que muitas pessoas não conseguem terminar de assistir os documentários, não conseguem digerir aquela informação por ser algo que choca. E vejamos, isso acontece hoje. E assim, eu estava hoje escutando um podcast que se chama Outras Mamas Podcast. É o primeiro podcast feminista vegano do Brasil, que ele traz a questão do ecofeminismo. E assim, eles versam sobre um livro chamado A Política Sexual da Carne. E nesse texto, eu esqueci do nome da autora, ela traz um termo que se chama referente ausente, que é simplesmente a redução de um crime, de uma atrocidade, a uma coisa que a gente consiga digerir. A gente olha para uma bolsa de couro e não consegue ver todo o sofrimento animal, a gente olha para um sapato com couro de jacaré e não consegue ver o sofrimento, não consegue ver o impacto que aquilo teve.
porque existe esse referente ausente, para que a gente não se sensibilize. E aí a importância desse documentário, que apesar de não trazer tantas cenas, tantas perspectivas tão violentas como Cowspiracy e Terráqueos, ele traz sim a questão daquelas imagens fortes das baleias e o quanto isso não acontece hoje de forma clandestina. Então, assim, fora essa perspectiva histórica extremamente importante sobre uma ONG tão relevante na atualidade, ainda existe esse incentivo para que grupos pequenos continuem reforçando o seu trabalho e não percam as esperanças, porque, assim, se eles conseguiram mudar uma pequena realidade naquela época, a gente também consegue. O nosso trabalho, seja ele qual for. Então, assim, no geral, é isso. É um documentário fantástico, todo mundo deveria assistir, não deveria estar só nessas plataformas de stream, acho que deveria democratizar mais, botar aí no YouTube da vida, mas é isso. É um trabalho muito bom e acho que foi de extremo cuidado ter colocado aqui para a gente trazer essa pauta. E acho que é isso, Dani. Se tiver alguma pergunta aí, a gente pode responder. Ótimo, maravilha. Foi muito boa a sua participação, inclusive agradecemos também. E aí, como ficou por último a minha fala, eu concordo, assim, né, totalmente com o que todo mundo aqui falou, né, a Ketri, a Luísa e agora o Vitor. E o filme em si, né, Como Mudar o Mundo, repetindo, para quem ainda não viu o nome do filme, Como Mudar o Mundo, ele trata realmente, assim, a gente vê como começou, né, a história, né, do Green, a instituição, como foi aquele prelúdio do início da instituição. E aí, agora, vou complementar um pouco, falando de como, hoje em dia, tanto a instituição ela trabalha e como a gente tem trabalhado aqui em Fortaleza, né? E a gente tem notado que, em Fortaleza especificamente, as pessoas sentem esse impacto, né? A Luísa colocou aí essa notícia, essa capa, né? Essa matéria que saiu na capa de um jornal. Isso é muito, muito, muito gratificante para a gente enquanto membro, né? De um grupo, né? Atualmente, eu estou na facilitação também do Greenpeace Fortaleza, em conjunto com a Kathleen. E a gente também tem trabalhado bastante essa ferramenta, né, de publicizar, né, os acontecimentos, né. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem, assim, de fato, é deixar público tudo o que acontece em relação ao meio ambiente ou socioambiental, uma questão socioambiental, né, para as pessoas, para a população. Porque o que é que adianta, né? Só a gente saber e o resto das pessoas não saberem, né? Então, eu acho que o Greenpeace, além de ser uma instituição socioambiental, ela tem um papel muito forte na área de comunicação, que é mostrar para o mundo o que está acontecendo. E é assim que funcionou com a baleia, é assim que funcionou com o teste nuclear lá de Antica, tá? Que eles queriam, né, mostrar para o mundo a proporção daquele problema. E aí hoje, aqui em Fortaleza especificamente, a gente trabalha com a campanha Fortaleza pelas Dunas e com a campanha Aterrar Pra Quê, né? A campanha Aterrar Pra Quê teve realmente essa grande mídia, né, em cima o tempo todo, teve muita notícia nos jornais, inclusive tivemos uma matéria no Jornal Nacional, né, sobre a questão do aterro, né, inclusive aí com participação da gente também, e as pessoas viram aquilo e aquilo ali pressionou para que ele ocorresse ou não ocorresse, né?
de fato, né, como era o que a gente tem hoje, né, nessa campanha especificamente, é que haja, né, a compensação ambiental. Então é uma campanha que está em uma jogada aí judicial, né, algumas entidades parceiras entraram com uma ação na justiça para tentar conseguir pelo menos a compensação ambiental do impacto que ali foi feito, tá? E a outra campanha, o Fortaleza pelas Dunas, que a gente sempre tem o foco, olha, o foco da comunicação, né, da Terra para Quê foi né, mostrar o problema, e o do Fortaleza pelas Dunas é mostrar para a população que existe dunas em uma área que ninguém imagina que tenha, né? Então, assim, fazer uma coisa ser conhecida, para que as pessoas saibam o que tem ali, para que elas possam entender a importância daquela preservação específica, né? E aí quebrar vários tabus, né, ou falácias que por aí o pessoal utiliza, né? E aí a mudança no mundo, né? Como mudar o mundo, né? E eu acho, né, que a resposta dessa pergunta é justamente isso, né? Esse trabalho de formiguinha, que a formiguinha sozinha ela não vai fazer muita coisa, mas em conjunto, todo mundo junto, todas as formiguinhas juntas, elas ganham diversas batalhas, né? E aí a nossa causa socioambiental, né? Aí falando no que o Vitor falou, parafraseando o que o Vitor disse, hoje o Greenpeace Brasil, o Greenpeace enquanto instituição, né? O Greenpeace Internacional é a maior ONG ambientalista do mundo, tá? E esse peso, essa coisa, né? Essa instituição se deu, né, por dessas 12 pessoas, né, inclusive eram 12 homens, que se juntaram e fizeram aquela atividade lá, que aí vocês que não viu, vai poder ver aí no filme como mudar o mundo, né? E hoje, né, o grupo ambientalista em geral, quando eu observo, né, hoje eu sou membro, né, do Grupo de Fortaleza como facilitador, mas sou membro também do Instituto Verde Luz. Mas o que é que eu vejo? Naquele tempo eram 12 homens. Hoje, o grupo, pelo menos aqui de Fortaleza, a gente tem uma maioria absoluta de mulheres, né? Então, essa questão aí do feminismo, né? Na luta ambiental, ela é muito forte, né? Eu acho que as mulheres estão agora, literalmente, é a maioria que dentro da nossa instituição, pelo menos aqui em Fortaleza, né? E uma outra questão que eu gostaria de falar, né? Já que o Vitor, né, recomendou 2 documentários sobre a questão do veganismo, essas coisas. Tem um documentário que ele não comentou, eu não sei nem como ele não comentou, que é um documentário que é super conhecido, é brasileiro inclusive, que é, como é o nome? A Carne é Fraca. O documentário A Carne é Fraca, que eu já assisti, inclusive, né? Esses documentários, gente, a gente vai assistindo na medida da vida, né? E aí eu já assisti A Carne é Fraca, ele conta também essa história por trás, né, da indústria alimentícia. Aí ele fala um pouquinho da indústria bovina, dos bovinos, né? Dos suínos, né? Eles falam, e também falam das aves, dos galináceos, né? E aí tem cenas chocantes, como por exemplo. Não vou nem dar exemplo, são spoilers, né, gente? Mas documentários muito interessantes, que eu recomendo também vocês assistirem, tá? E aí, a gente falou aqui um pouquinho da nossa impressão, tá? Sobre o que a gente achou de cada parte do filme, de coisas importantes que a gente faz enquanto instituição. Inclusive, a gente convida que todos vocês que estão assistindo, ou que vão assistir, né, que a gente vai deixar essa live aí para vocês assistirem, que quiserem contribuir conosco, né, podem chegar junto, a gente está sempre aberto, sempre receptivo para acolher mais pessoas para serem voluntárias, né, para ajudar o grupo, né? E a gente está sempre aberto. E vocês quiserem fazer perguntas agora, qualquer dúvida vocês tiverem sobre a instituição Greenpeace Cariri ou sobre a instituição Greenpeace Fortaleza, nós estamos abertos. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente agradece também a presença de todos vocês assistindo aqui a nossa live, tá bom?
Agora eu vou ler aqui um pouquinho os comentários, o pessoal que aí comentou, né? O Nilo, ele disse, ô povo lindo. Obrigado, Nilo. A Ana Videla, ela disse, muito importante o trabalho de vocês. Sim, eu considero também, não enquanto pessoa que estou aqui, né, porque eu seria suspeito, mas antes mesmo, desde que eu conheci, né, esse tipo de movimento ambiental, no ensino médio ainda. E olha que isso faz tempo. O ensino médio eu estava lá em 2010, 2009. Né? Naquela época ali, eu já era doido para entrar nos cantos para fazer algum tipo de ativismo. Então, isso aí é um trabalho do Greenpeace, que ele cativa até mesmo as crianças, os adolescentes, todo mundo que vê esse trabalho lindo, né, e belíssimo que é dessa instituição. Uma coisa até que eu fiz, eu queria entrar, foi na época que começou aquela discussão dos alimentos transgênicos, né, e aí o Greenpeace estava numa ação sobre isso, e eu gostaria muito, né, na época, de sair dentro dos supermercados colando nos produtos aquele símbolo, né, de transgenia, né, que é o triângulozinho amarelo e o T preto no meio. Que era uma das coisas do Greenpeace, era uma das ações, era ir lá e colocar aquela tarjazinha. Eu era doido para entrar nos supermercados. Quem é daqui de Fortaleza, eu era doido para entrar ali no supermercado que tinha perto do meu colégio, que era ali ainda existe. É um supermercado que fica ali na Desembargador Moreira com Antônio Salles. Ali tem um supermercado ali, era naquele supermercado que eu queria entrar. Quem conhece ali vai saber qual supermercado eu estou falando. Então é isso. Eu não estou vendo nenhuma pergunta. Então, só alguns comentários, coraçõezinhos, palmas. Então, muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. E eu vou deixar agora a palavra aí para a Luísa, depois para a Kelly, para o Vitor, para eles também darem aí o feedback deles, né? O tchauzinho deles e o agradecimento também. Aí a Luísa pode já... Bem, sim, eu agradeço a vocês novamente. Agora? Sim, eu agradeço a vocês novamente, ao Daniel, à Cátria, ao Vitor, pela presença de vocês nessa live, pela gente estar formando essa live, que é muito importante, e pela união do Greenpeace Fortaleza com o Greenpeace Cariri, que essa união é muito importante para o movimento do Greenpeace em geral. Era bom se todos os Greenpeace se reunissem mesmo, que eu acho que já acontece, para formar uma corrente única. E eu adorei a fala de vocês, eu queria parabenizar cada um de vocês, e também que a gente continue nessa luta juntos. E, enfim, eu agradeço muito a vocês. Muito obrigada por isso. Pronto. Primeiro eu gostaria de indicar também uma coisinha aí, que é o podcast do Greenpeace, Árvores Somos Nós. Ele tem vários episódios já, tem no Spotify, Deezer, nessas plataformas aí. E também tem o Chega Mais, que são bate-papos online que acontecem no YouTube pelo canal do Greenpeace Brasil. Bom, eu gostaria de agradecer também a todo mundo que está assistindo e dizer que eu tenho lido alguns comentários falando sobre como a gente, mesmo sozinho, pode mudar as coisas, né? E eu realmente acredito nisso. Eu acho que cada um contando a sua história e tentando fazer com que aquilo daí chegue em outras pessoas, nos corações de outras pessoas, partindo do seu, eu acho que é importante, eu acho que é uma ferramenta muito poderosa, o contar a história. E, bom, mesmo que você se sinta sozinho, você não está, você vai com certeza conseguir encontrar outras pessoas que também estão na mesma luta que você. O meu conselho é que você tente encontrar uma rede de apoio bem legal, que seja uma pessoa, ou duas, ou três, um grupo, um movimento já estabelecido ou não. Se você não, você pode tentar entrar para um grupo local do Greenpeace. Se não existe na sua cidade, na sua região, você pode tentar criar um. É só entrar lá no Conexão Verde, que é o site do Greenpeace, para ver como é que faz.
E, bom, mesmo que os seus princípios não sejam os mesmos do Greenpeace, mesmo assim você pode tentar achar outras instituições, outras organizações para tentar levar a sua luta para frente e tentar mudar as coisas a partir disso. Então é isso, obrigada, eu agradeço também o pessoal do Greenpeace Cariri e também aos voluntariados de Fortaleza, vocês são demais, eu amo vocês e tô com saudade. É isso. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, gente, muitíssimo obrigado pelo espaço, principalmente para o pessoal do Greenpeace Fortaleza, por esse apoio que vocês têm dado tão atencioso, enfim, por todo esse auxílio. Gostaria de agradecer o pessoal que mandou mensagem, falando sobre a minha fala e reforçando, gente, as indicações foi o Outras Mamas Podcast e o livro é A Política Sexual da Carne. Eu não lembro a autora, mas procurem, não vai ter outra. E é isso, queria só agradecer e desejar boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Vitor. Gente, olha só, eu cometi uma gafe e loucura. O negocinho dos comentários estava parado e eu estava esperando que ele passasse sozinho. Aí quando eu fui ver, milhões de comentários. Inclusive teve aí um voluntário lá de Recife que estava assistindo aqui a nossa live, que ele era, né, já foi facilitador de lá. A Paty, muita gente aí começou a comentar e eu não tinha visto o comentário de vocês, meus amores. Mas enfim, Paty, um beijo pra ti, viu? A Patrícia, meu amor. O Nilo, a Vivi que estava aí também, o Paulo, o Ricardo, o Rodolfo, a Amanda maravilhosa, com aquela foto maravilhosa. Então é isso, gente. Então um cheiro para todos vocês. Eu não li todos os comentários, porque justamente milhares de comentários ficou aqui parado do aplicativo, mas deu certo agora. Um beijo para todos vocês, tá bom? E aí, a gente vai estar colocando essa live aí no nosso Instagram e também no nosso canal no YouTube. Então, quem quiser ver, perder alguma parte, alguma coisa, vai poder estar indo lá no nosso canal no YouTube e também indo nos Instagrams, tanto do Greenpeace Fortaleza quanto do Greenpeace Cariri. Acredito que a gente vai colocar nos nossos... como é, gente? No IGTV, tá? E no YouTube a gente vai colocar também, tá bom? Outra coisa, acompanhem, fiquem por dentro das nossas redes sociais, o Greenpeace Fortaleza e o Greenpeace Cariri, né? O do Greenpeace Fortaleza, vocês já estão vendo aí, o do Greenpeace Cariri, quem está no Cariri está vendo, mas o do Fortaleza, gpbr.fortaleza, e o do Cariri é gpbr.cariri, tá? É bem simples, que é GP de Greenpeace e BR de Brasil, tá bom? Aí vocês seguem e ficam sabendo de mais discussões como essa, vocês vão poder participar de outras discussões. Teve inclusive uma live aí que teve participação de muita gente que estava aqui nos comentários, e a gente colocou aqui ao vivo também, tá? Então vocês podem participar, é muito divertido participar de conversas, debates que são bem construtivos, tá? E é isso, tá bom? Fica acompanhando nossas redes sociais que a gente vai fazer mais atividadezinhas semelhantes, tá bom? Ao decorrer aí do tempo, tá? Não sei como é que vai ficar essa quarentena, não sei se a gente vai mexer alguma coisa ainda durante essa quarentena, e vamos ver. Então, eu desejo a todos uma excelente noite, um beijo, um abraço aí pro Lauro que chegou agora, mandou uma de oi de coração, de bonequinho com coraçãozinho no oi. E é isso. Tchau, gente. Abraços. Beijos.